Você já teve que lidar com arrependimento por ter feito alguma coisa que você não gostaria de ter feito? Ou quem sabe você já ficou durante semanas se martirizando por uma culpa derivada de algo que você não faria de novo se fosse hoje? Ou quem sabe você é muito rígido com você mesmo e não se permite falhar. E ao menor sinal de deslize você já fica frustrado, se sentindo mal. Se você se identificou com algum desses cenários, o vídeo de hoje é para você. Meu nome é Thalita Mota, eu sou terapeuta integrativa e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Kintsugi ou Kintsukuroi e como isso pode te ajudar a ter uma vida mais saudável do ponto de vista mental, emocional e físico. Kintsugi ou Kintsukuroi significa algo como reparo com ouro. São palavras em japonês que se referem a uma técnica de reparo de cerâmica que se tornou uma filosofia. Essa técnica tem mais de 500 anos e consiste no conserto de cerâmicas com uma mistura de resina, uma laca com ouro, e uma vez consertada, aquela cerâmica vai ter em destaque aqueles locais onde foram rachaduras, onde estava quebrado, coberto pelo ouro. Essas peças, após o conserto, passam a ser muito mais valiosas do que peças de cerâmica novas. A estética japonesa valoriza as marcas de desgaste e uso de um objeto. Muitas dessas cerâmicas são peças familiares que têm um valor afetivo para aquelas pessoas. Permitiu que essa técnica do Kintsugi virasse uma filosofia que diz respeito à aceitação do imperfeito e do defeituoso. Essa linha de pensamento ela tem uma correlação perfeita com o conceito de sombra que Jung traz na psicologia analítica. É esse paralelo que eu quero estabelecer no vídeo de hoje, que vai nos dar recursos para lidar com o arrependimento, a culpa e o perfeccionismo que eu citei no início desse vídeo. A nossa sociedade herdou dos filósofos clássicos gregos uma visão maniqueísta das coisas. Então, quando a gente observa uma pessoa, a gente tem um julgamento imediato. A pessoa é boa ou a pessoa é ruim. Às vezes a pessoa foi boa a vida inteira, mas a pessoa comete um erro e a gente vê esse erro e a partir desse momento a gente passa a categorizar aquele indivíduo como um indivíduo ruim. A cultura do cancelamento deriva disso. A pessoa está lá fazendo tudo bonitinho, a gente admira, é famoso, parará, fez alguma coisa em público que é reprovável. A partir desse momento, tira contrato, tira publicidade, a pessoa não presta, demite, acabou. É uma pessoa ruim. O problema desse tipo de pensamento é a gente acreditar que o ser humano não coexiste no contraste. É desconsiderar que as ambiguidades fazem parte da existência humana. Desde o século XIX, a partir de Freud, depois Jung, Lacan, e agora mais para frente com a neurociência, a gente tem cada vez mais clareza da absoluta complexidade da mente humana, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e do tanto que é falaciosa essa ideia de perfeição. A perfeição não existe. E se existe, ela não é humana. A sombra é esse espaço no nosso inconsciente, descrito por Jung, onde a gente armazena tudo que é feio, sujo, errado, indesejável dentro da gente, que a gente não consegue admitir que tem, e a gente não consegue olhar para isso dentro da gente. Por isso, a gente reprime. Só que o Jung também descreve que uma energia dentro do nosso sistema psíquico, ela simplesmente não vai deixar de existir porque eu reprimi. Ela vai voltar mais forte assim que ela conseguir, seja em um adoecimento psíquico ou em um adoecimento físico. E hoje em dia a gente tem outras abordagens, inclusive científicas, que nos comprovam o adoecimento psicossomático, quando as nossas emoções nos provocam um adoecimento físico. Então, se a gente for tentar fazer uma suma disso tudo, o processo é o seguinte: a sociedade define, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado. Importante, a gente precisa de regra para viver em sociedade. Só que a sociedade nega que sentimentos que são intrínsecos e inatos existem. E aí, quando eu experimento um sentimento desse, eu acredito, num nível inconsciente, que eu sou uma pessoa ruim e que a sociedade não vai gostar de mim se a sociedade descobrir que eu tenho esse sentimento. Então eu coloco aquilo para baixo do tapete. Só que aquilo fica ali tentando emergir e isso vai me provocar um sofrimento psíquico e, quem sabe, até um adoecimento.
Daí surge o remorso, daí surge a culpa, daí surgem muitos processos complexos. Acontece que, como eu falei agora há pouco, há muitos anos a gente já sabe que é do ser humano essa coexistência nas ambiguidades, no paradoxal. Nós temos dentro de nós esses sentimentos todos, os bons e os ruins. A gente tem a raiva, a gente tem a inveja, a gente tem o desejo, a gente tem também as coisas boas, o amor, a benevolência. Tudo isso faz parte da nossa composição complexa, dos nossos atravessamentos. A grande sacada é a gente entender como lidar quando um sentimento ruim aparece e como não julgar a si mesmo, de modo a não alimentar a sua sombra, que apesar de normal e presente em todos nós, pode te gerar prejuízos, se você não souber lidar com ela. Peço licença para abrir parênteses aqui para falar diretamente com os cristãos. Eu tenho visto um número muito grande de adoecimento psíquico entre cristãos, derivado dessa compreensão equivocada sobre pecado, falha, que gera uma cobrança em si adoecedora. Eu atribuo isso a, talvez, não prestar muito bem atenção no que a Bíblia fala sobre a falha, sobre o pecado, sobre a humanidade. Vou dar alguns exemplos rápidos. A Bíblia testifica de Moisés como o homem mais manso que já existiu. Moisés matou um egípcio. Como é que você pode dizer que uma pessoa é mansa se ela mata alguém? Qual é a lição que a Bíblia está trazendo com isso? Que não é por causa de uma falha, de um momento, que você deixa de ser quem você é. A Bíblia traz também Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, que entra no templo em um momento, derruba tudo e chama o pessoal que estava lá de raça de víboras. Ele se irou, mas ele não deixou de ser perfeito. Ele andava com publicanos, ex-prostituta, ex-leproso, um monte de pecador, pessoas que os religiosos da época não conviviam, e eles questionaram a Jesus sobre isso. Mas você não sabe quem são essas pessoas? E a resposta dele foi: eu não vim para quem tá bom, eu vim para quem precisa de ajuda, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Ou seja, o próprio cristianismo se organiza ao redor da complexidade da humanidade. Então, o que fazer diante de perdas, falhas, imperfeições, erros, tropeços no caminho? Aceitar. Entender que isso faz parte e que uma vez cicatrizado aquilo ali, uma vez que eu passe pelo processo de entender o que aconteceu e resolver e melhorar aquilo ali, eu serei uma pessoa com mais valor. Se a gente for pegar a analogia do kintsugi, a peça consertada é melhor porque é uma peça com história. O kintsugi, uma vez aplicado, a peça fica praticamente inquebrável. E não é um processo rápido. A laca, a resina utilizada, ela pode demorar semanas até meses para secar, para estar pronta para ser usada novamente. E isso também nos traz uma lição. É como diz aquela frase da Louise Madeira que eu gosto muito. É a ambivalência poética de uma cicatriz. Quando você vê uma cicatriz, ela te passa duas mensagens. Aqui doeu, isso aqui foi uma ferida. Mas aqui sarou. Não é mais uma ferida, está resolvido. A cicatrização também não acontece da noite para o dia. Há um processo. Mas depois que passa, é algo que traz uma mensagem bonita. Eu me recuperei, olha para mim. A gente deveria levar esse processo para o emocional, para o psíquico também. Falhei? Falhei. Mas o que eu aprendi com isso? Quando a Bíblia fala de arrependimento, a gente tem uma compreensão equivocada também. O termo utilizado lá é metanoia, que é uma palavra do grego que significa literalmente mudar de pensamento, mudar de sentimento. Ou seja, não é um remorso, não é um mero sentimento de culpa, mas é o que eu aprendi com o meu erro, o que a minha falha me ensinou, que eu não vou fazer igual da próxima vez. Por quê? Porque eu mudei de pensamento, eu me arrependi, eu integrei um aprendizado a partir daquela falha. Outra coisa, quando a gente está passando por um processo de desenvolvimento pessoal, aprimoramento pessoal, quando a gente está tentando, a despeito de qual seja a corrente filosófica, religiosa, na qual eu estou me embasando para tentar melhorar em alguma coisa, para tentar me aprimorar enquanto pessoa, desenvolver características e habilidades melhores, isso me desperta para uma frase do Jung que diz o seguinte: qualquer árvore que queira tocar os céus
precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. O que isso quer dizer? Na natureza, uma árvore frondosa, ela não se sustenta com a raiz desse tamanho. Então, se eu quiser desenvolver habilidades mais elevadas, melhores, mais raras, eu vou precisar descer para a minha sombra e enxergar o que está lá e me estruturar. Senão, o que eu desenvolver não vai se sustentar. Então, o segredo para esse processo é a compaixão. É você dedicar a você e a todas as suas partes, as feias e as bonitas, amor. Porque a compaixão própria se estende ao próximo. Quando eu compreendo que eu não me defino por uma falha, eu também não vou definir o próximo pela falha dele. Quando você está gripado, você diz que você é a gripe? Um dia você diz eu estou gripado, é um processo, sei que daqui a alguns dias eu vou estar bom. Da mesma forma, quando a gente tem um sentimento ruim, quando a gente tem uma atitude questionável, você não é aquilo ali. Dá pra você falar, ok, tá tudo bem, não gostei, não era pra ter acontecido, não era pra eu ter sentido, mas tá tudo bem. O que eu posso fazer agora? Perceba que isso não quer dizer que a gente tem que ter uma condescendência com a falha e achar que a gente pode sair por aí errando o tempo todo. Há limites, e os limites são importantes. É o que a gente faz com essa falha. No Kintsugi, a cerâmica ela é reparada. Esse processo demora semanas, meses. Então, com a gente é a mesma coisa. A gente vai olhar para a nossa falha, vai aprender, vai ter compaixão, vai reparar aquele dano, o que foi quebrado. Vai ser um processo difícil, muitas vezes vai ser um processo doloroso, mas a gente não vai jogar fora a cerâmica. A gente não vai colocar para baixo do tapete na sombra que vai nos adoecer amanhã ou depois. Eu quero finalizar lendo uma citação do Franz Kafka que eu acho que é bastante pertinente para esse tema e diz o seguinte: é preciso deixar-se levar por tudo, entregar-se a tudo, mas conservando a calma e tendo paciência. Só há uma forma de superação, que começa superando-se a si mesmo. Temos que absorver tudo pacientemente em nosso interior e crescer. Por hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro esse tema que, novamente, é um pouco complexo, como o da semana passada. Espero que a gente consiga passar por esse processo de individuação, de acolher com compaixão a própria sombra, que a gente julgue menos e ame mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.